Fala pessoal, vamos para o nosso segundo vídeo. Aqui eu vou resolver da questão 11 até a 18, que é a última, tá? Basicamente aqui a gente vai trabalhar com conceitos de trabalho e energia. Então vamos lá, começando pela questão 11. Ele quer que primeiro a gente ordene os escorregas de acordo com o trabalho que a força gravitacional realiza sobre o porco, né? Qual que é a diferença dos três caminhos? O caminho A, a distância que o porco percorre é a menorzinha, ele percorre isso aqui. No B, ele percorre uma distância maior e no C, uma distância maior ainda. Qual que é a sua ideia aqui? A gente tem que lembrar que a fórmula mais genérica de trabalho é a força que você está trabalhando vezes a distância vezes o cosseno do ângulo, né? Esse ângulo aqui é o ângulo entre o quê? É o ângulo entre a força e o deslocamento, perfeito? O que a gente tem que lembrar? O trabalho é motor, ou seja, positivo, quando a força está ajudando no movimento. Ou seja, quando o deslocamento está para um lado e a força está para o mesmo lado. Porque nesse caso o ângulo entre eles é zero e a gente sabe que o cosseno de zero é 1. Aí você até poderia escrever assim, ó, trabalho é mais a força vezes a distância. Caso a distância esteja para cá e a força para cá, tipo atrito, aí o ângulo entre eles é 180, cosseno de 180 é menos 1. Por isso que a gente costuma falar normalmente nas aulas que se a força estiver na mesma direção do deslocamento, o trabalho simplesmente é mais ou menos força vezes distância, tá? Lembrando que o trabalho vai ser nulo quando o ângulo entre eles for zero. Então, por exemplo, você tem uma caixa, o deslocamento está para cá e eu quero calcular o trabalho da força normal. Tá vendo que é 90 graus o ângulo entre eles? Então, nesse caso, é zero. Que outro caso também é zero? Quando a trajetória é circular e a força aponta para o centro. A gente viu no finalzinho do vídeo passado que a força elétrica, no caso daquelas duas cargas, não realizava trabalho. Beleza. Só que algumas forças, a forma de calcular o trabalho é um pouquinho diferente. Por exemplo, no caso do trabalho da força peso. Lembra que a gente falava que era mais ou menos mgh? O m é a massa, g é a gravidade e h é a altura. Só que esse h é a altura entre quais pontos? Inicial e final. Lembra que a força peso ela é uma força conservativa. O que significa uma força conservativa? A trajetória não importa, só importa o ponto inicial e final. E no caso da força peso, o ponto inicial e final é a altura do ponto inicial e a altura do ponto final que importa. Pensa aqui comigo, onde está a altura do ponto inicial? Está aqui, nessa altura. Onde está a altura do ponto final? Está aqui. Tá vendo que nos três caminhos, os três saem da mesma altura inicial e terminam na mesma altura final? O que todos eles têm em comum? Essa altura daqui, ó. Esse H para os três caminhos é o mesmo. Então pense comigo, se a massa do porco nos três caminhos é a mesma, se a gravidade é a mesma e se a altura entre o ponto inicial e o final é a mesma, você concorda que nos três escorregadores o trabalho vai ser o mesmo? Exatamente. Então aqui o trabalho do caminho A é exatamente igual ao trabalho do caminho B e é exatamente igual ao caminho o trabalho do caminho C. Perfeito? Letra B pede para a gente definir o que é uma força conservativa, eu já falei isso. É uma força que a trajetória não importa, né? Então, se ele saiu dessa altura e veio para essa, não importa se ele foi reto, se ele fez isso, se ele fez isso. Nos meus três caminhos aqui, a altura inicial e a altura final é a mesma. Isso é uma força conservativa. Aí ele está pedindo 3 exemplos, né? Vamos colocar os 3 exemplos. Esses 3 exemplos vocês têm que ter decorado. É a força peso, é a força elástica e a força elétrica. Beleza? Vamos para a próxima questão, então. Essa questão 12, ela é clássica. Você tem um bloquinho que está encostado numa mola e a mola já está comprimida. Ou seja, se ela está comprimida, ela tem energia potencial elástica armazenada dentro dela, né? Quando você solta, essa molinha vai esticar para voltar para a posição de equilíbrio e quando ela estica, aquela energia potencial que tinha dentro dela, ela vai passar para o bloco. Ou seja, aquela energia potencial elástica vai aos poucos sendo convertida em energia cinética.
beleza? Aí, à medida que o bloco, tá vendo aqui a bolinha perto do G? À medida que o bloco vem para cá e começa a subir, ele sobe freando, né? Isso quer dizer que aquela energia cinética que ele tinha, que era a energia do movimento, está sendo convertida em energia potencial. Até ele parar lá em cima. Quando ele chega lá em cima, ele fica momentaneamente em repouso. Até ele voltar e tudo se repetir. A energia potencial gravitacional vai virando cinética e assim por diante. De boa? Aqui a gente quer saber qual que é o módulo da velocidade do bloco imediatamente após desligar-se com a mola. Então aqui eu vou usar conservação de energia mecânica, tá? Deixa eu botar aqui, letra A. Quando estava nessa situação desenhada aqui, que energia a gente tinha? A gente tinha energia potencial elástica. Qual que é a fórmula dela? Kx² sobre 2. O que é o K? Constante elástica da mola. O que é o X? É a deformação. Quando essa mola estica 100% e o bloco perde contato, isso virou energia cinética. E a gente sabe que a energia cinética é mv² sobre 2. Como aqui não tem atrito, toda a energia de antes do movimento acontecer, ou seja, a energia mecânica inicial, tem que ser igual à energia mecânica final. Beleza? Lembrando que a energia mecânica é o somatório de todas as energias que tem no sistema. Nesse caso, é o somatório da energia potencial com a energia cinética, tá? Essa primeira eu vou fazer devagar, as próximas a gente faz mais rapidinho. Então, inicialmente, que energia eu tinha? Potencial elástico. Então, eu vou escrever assim, ó. Kx² sobre 2. Depois, que energia vai ter? Cinética, né? mv² sobre 2. Perfeito? A gente pode cortar esse 2 com esse 2. Comunicar a velocidade, vamos isolar esse v. Então, esse m passa para lá dividindo e o quadrado passa para lá como raiz. Então, a gente tem que a velocidade vai ser a raiz de kx² sobre a massa, né? Se você quiser, não precisa, mas se você quiser, você pode até escrever assim, ó. Esse x não está ao quadrado, então ele sai da raiz sem um quadrado. Então, fica assim, x elevado a 1 vezes a raiz de k sobre m. Essa é a formulazinha que a gente chegou nesse exercício para descobrir a velocidade do bloco após perder o contato. Vamos pegar os dados que a gente tem e substituir. O x, que é a deformação, é 20 centímetros. Só que cuidado, tem que usar em metros. Então é 0,2. Se quiser, pode escrever 2 sobre 10 também. Vezes a raiz quadrada da constante elástica. Deixa eu aumentar essa raiz aqui. Constante elástico, o enunciado fala que é 3,6 10 a terceira. Vou fazer o seguinte, tá vendo essa vírgula que tá bem aqui? Eu vou trazer ela para cá. Então, aumenta uma casa. Se aqui aumenta 1, aqui diminui 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 36 vezes 10 ao quadrado, tá? Vai ficar melhor escrever assim. 36 10 ao quadrado. Legal. E a massa do bloquinho é 4 kg. Então, ó, 36 dividido por 4 é 9, perfeito? Então, isso vai ficar 0,2 vezes 9, 10 ao quadrado dentro de uma raiz, dá 10. 10 vezes 0,2 é 2. 2 vezes 9, 18. Então, a velocidade do bloquinho ao sair é 18 metros por segundo. Seria a resposta da letra A. Perfeito? Vamos para B? A B quer saber quando o bloquinho chega lá em cima, tipo aqui, ó, qual que é a altura máxima que ele consegue chegar lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Você pode igualar a energia, por exemplo, potencial elástica que ele tinha antes, com a nova potencial que ele vai ter aqui. Lembrando que aqui ele vai ter uma potencial gravitacional. Deixa eu botar aqui. Que é mgh. Tem duas formas de você fazer essa conta, tá? Ou você iguala a potencial elástica com a potencial gravitacional, ou você iguala a energia cinética com a potencial gravitacional. Tanto faz, os dois jeitos estão certos. Eu vou igualar as duas energias potenciais.
Só porque eu acho que vai ficar mais fácil a conta, tá? Então, igualando energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Vamos lá. Inicialmente a gente tinha K x quadrado sobre 2. No final a gente vai ter mgh. E o que ele quer descobrir é justamente esse h, né? Então esse mg passa para lá dividindo. Então a gente tem que o h vai ser kx ao quadrado sobre 2 vezes a massa vezes a gravidade. Essa seria a formulazinha. Deixa eu tirar esse treco daqui também. De boa? Agora é só a gente pegar e substituir os números. Então vamos lá. O K, que é a constante elástica, a gente viu que é a mesma coisa que escrever 36, 10 ao quadrado, né? O X é o 20 centímetros, que seria 0,2. Só que isso aqui está ao quadrado. Dividido por 2 vezes a massa, que é 4, vezes a gravidade, que é 10. Tá bom? Esse 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Então, vamos lá. 0,2 ao quadrado vai dar 0,04. Então, vamos escrever aqui embaixo. 36, 10 ao quadrado, vezes. Aí, olha só quanto que eu vou fazer. O 0,2 ao quadrado dá 0,04. Isso aqui é a mesma coisa que 4, 10 a menos 2. Tem que ser malandro nas contas. Se você fizer do jeito tradicional, vai ficar muito longo. Você pode errar a conta. Sempre que possível, coloque notação científica para tentar ficar mais fácil. Então, isso aqui vai ser 4, 10 a menos 2. E aqui embaixo, eu vou ter 2 vezes 4. Eu vou manter 2 vezes 4. Vezes 10 a menos 1. Tá bom? Bora simplificar o que dá aqui. Eu sei que esse 4 cancela com esse 4. 36 por 2 dá 18, né? Beleza. O que mais cancela aqui? Eu sei que esse 10 ao quadrado corta com esse 10 a menos 2, né? Beleza. Então, ficou 18 em cima e 10 a menos 1 embaixo. Você lembra como é que faz para pegar esse 10 a menos 1 e subir aqui para cima? A gente vai subir ele, mas multiplicando esse expoente por menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1 é um positivo. Então, esse h sobe para lá sendo 18 vezes 10, ou seja, 180 metros. Se as minhas contas estiverem corretas, tá? Belezinha? Essa é a resposta da letra B. A ideia que a gente usou nessa questão, que é conservar energia, vai se repetir nos exercícios de energia praticamente todos, tá? Tem que ficar atento. Podemos ir para a próxima? Simbora, então. 13. Na 13, repara o seguinte. Você tem uma bolinha aqui, ela vai ser do repouso. Ela desce essa rampa inclinada, então ela chega aqui com uma velocidade final. Essa velocidade final é o nosso Vx aqui, lembra de lançamentos? Aí por causa disso ele cai o lançamento horizontal. A questão quer saber quanto que é a distância. Tá vendo que não tem nenhum dado aqui na questão? Então é uma questão que a gente vai resolver de forma literal. Então eu vou separar essa questão em alguns trechos. Que cor eu vou usar? Vou usar azul. Então, na verdade não precisa, porque ele já destacou pra gente. Ó, aqui em cima a gente tem o ponto A, aqui a gente tem o ponto B, e aqui a gente tem o ponto C, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir qual é a velocidade que a partícula tem no ponto B. E como é que eu vou fazer isso? Com conservação da energia. Primeiro, eu vou pegar só entre os pontos A e B. Nesse caso, é como se o referencial fosse a mesa. Ou seja, se a bolinha chega na altura da mesa, ela não tem potencial mais gravitacional, tá bom? Ela só tem cinética. Então, aqui no ponto A, ela tem energia potencial gravitacional, né? mgh. Quando ela chega no ponto B, isso virou mv quadrado sobre 2, que é a energia cinética. Show? Bora fazer isso. mgh
é igual a mv ao quadrado sobre 2. Dá para cortar massa com massa. Ou seja, se você isolar isso aqui, você tem que v ao quadrado é 2g vezes h. Perfeito? Essa é a velocidade Vx que ele tem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pensar em lançamentos. Você tem que lembrar que durante esse lançamento horizontal, aqui ó, VAPT, você tem dois movimentos acontecendo. Para o ladinho, você tem um MRU, porque não tem atrito, não tem nada, então a velocidade é constante. Para baixo, você tem um MRUV, porque você tem aceleração acelerada, né? Aceleração acelerada, ó. Você tem a gravidade acelerando o movimento para baixo. Então, tem uma formulazinha específica para o deslocamento, que é aquela assim, ó. Deslocamento é a velocidade horizontal vezes o tempo de queda. Perfeito? Como ele quer o D, a gente precisa de ter o Vx e o tempo de queda. O Vx, a gente tem, é isso daqui, 2GHzinho. Então, a gente tem que ir no cantinho descobrir quanto que é o tempo de queda para vir e colocar bem aqui, beleza? O tempo de queda, você pode fingir que ele está caindo em linha reta para baixo. Lembra que o tempo é o mesmo, porque está no vácuo? Então, vamos escrever a equação de Torricelli. A altura que ele foi solto, a altura que ele está, né? Eu vou chamar agora de Hzão. Professor, por que Hzão? Porque é o que a questão dá pra gente, para diferenciar daquela altura lá em cima. Eu vou escrever Torricelli, tá? Então, Hzão é igual a 2 vezes a gravidade. Opa, eu escrevi errado. Pera aí, vamos apagar. Vamos lá. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S, né? Aí o que eu vou fazer? Lembrando que essa velocidade é a velocidade y. Como ele sai do repouso lá em cima, a velocidade para baixo inicial é 0. Aí o que eu vou fazer? Essa velocidade final eu vou chamar de... Tô pensando aqui, tem um jeito mais fácil. A gente quer descobrir o tempo, não tem tempo aqui não, a gente tem que usar do sorvetão. Apaga, apaga, reseta, reseta. Vamos lá, vamos lá. Bora, gente, sorvetão, você ainda lembra? S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Lembrando que eu estou na vertical, então eu vou botar esse Yzinho aqui. Vamos lá. Vou supor que esse cara é 0 e esse cara é 0, porque ele sai do repouso, né? SY, concorda que a altura que ele percorre, vou chamar de Hzão. A aceleração da gravidade é o G. T é o tempo de queda sobre 2. Se você isolar o T, você vai ter que ele é raiz quadrada de 2H sobre G. Beleza? Esse é o tempo que eu vou botar bem aqui. E isso é o que eu vou botar bem aqui. Então, vamos lá. Então, a distância vai ser o Vx, que é a raiz de 2GH vezes a raiz de 2H sobre G. Perfeito? Tem uma propriedade na matemática que diz o seguinte, ó. Raiz de A vezes B, dentro da raiz, você pode escrever assim, ó. Isso aqui é a raiz de A vezes raiz de B. É exatamente o que eu vou fazer aqui, ó. Isso aqui é como se fosse o A e isso aqui é como se fosse o B. Então, você pode juntar esses dois na mesma raiz. Então, vai ficar assim, ó. Uma grande raiz de 2GHzinho vezes 2Hzão sobre G. Tá acompanhando? O que pode cancelar aqui, meu povo? A gravidade com a gravidade. 2 vezes 2 dá 4. Isso aqui vai ficar raiz de 4 Hzinho vezes Hzão. Beleza? O 4 sai para fora, então isso aqui vai ficar 2 vezes
raiz de Hzinho Hzão. Essa seria a nossa resposta. Beleza? A não ser que eu tenha errado uma matemática básica, mas acho que não. É isso aí. Bora para a próxima? Ó, essa próxima é uma questão clássica. Ela fala o seguinte. Aqui do ponto A, você tem um bloco. E esse bloco está a uma altura h do chão. Ele vai sair do repouso. Então, ele vem acelerando, acelerando, acelerando. Ele chega aqui e espera-se que ele faça o loop, né? Que é dar a volta. Aí aqui tem raio R. Aí a questão fala, qual que é a menor altura que tem que ser h para que ele faça esse loop com a menor velocidade possível? Ou seja, aqui no ponto B ele tem que ter a velocidade mínima. Pegou a ideia? A gente vai usar uma conservação de energia aqui, beleza? Vamos pensar quais energias tem aqui no total. Ó, lá em cima no ponto A, ele sai do repouso, então ele não tem energia cinética. Mas ele está a uma altura do chão, tá? Tá sim, vou até anotar aqui. Pronto, isso é o H, tá bom? Então, que energia ele vai ter aqui? Potencial gravitacional. mg vezes H, perfeito? Agora, lá no ponto B, que é bem aqui. Você concorda que ele vai chegar com a velocidade mínima? E ó, lembra que a gente já fez uma questão, a primeira questão da lista era para achar essa velocidade mínima, usando força centrípeta. Você lembra qual era a fórmula? Raiz do raio vezes a gravidade, né? A gente já aprendeu a calcular ela. Guarda isso que eu vou usar nessa questão. Mas enfim, meu ponto é, quando ele chega no ponto B, ele tem velocidade. Só que além de ter velocidade, ele está a uma altura do chão, né? Ele está nesse nível e o chão está aqui. Então ele vai ter essa alturinha. Quanto que vale essa altura? É o diâmetro do raio, né? O diâmetro do raio é o diâmetro do globo. E o diâmetro é o raio somado com o raio, é 2R. Então essa altura eu vou chamar de 2R. Fez sentido aí para você? Vamos anotar isso então, ó. De azul é melhor, né? Aqui, ó. E isso daqui é 2 vezes o raio. Então, no ponto B, ele vai ter duas energias simultaneamente. Ele vai ter uma potencial, que eu vou chamar de mg. O Hzinho, na verdade, seria o 2R, né? Que é a altura que ele tem. Mais a energia cinética, que é a massa vezes a velocidade dele naquele ponto ao quadrado sobre 2. Como ele quer a menor velocidade que ele tem que ter, isso aqui é uma velocidade mínima. E a gente já sabe que a velocidade mínima nessa situação é raiz de R vezes G. Beleza? Tá, então vamos escrever aqui a conservação de energia. Vou falar que a energia mecânica no ponto A tem que ser igual à energia mecânica no ponto B. Que energia a gente tem em A? mgh. Que energia a gente tem em B? mg2r mais m velocidade mínima ao quadrado sobre 2, né? Quem corta aqui? A massa. E só a massa. O G não corta, tá? Beleza. Então, na linha de baixo, vamos repetir. G vezes H igual a 2G vezes R mais... Aí, no lugar desse V, eu já vou colocar isso, ó. Beleza? Aí ficaria assim. Ficaria raiz de RG ao quadrado. Esse quadrado corta com a raiz. Então, sobra só o RG. Que é o que eu já vou colocar aqui. RG sobre 2. Perfeito? Agora sim eu posso cortar a gravidade, porque agora todos os três termos têm ela. Então vai embora e vai embora. Eu quero a distância mínima, né? Então o H já está isolado, perfeito. Então a gente tem que H é 2R mais R sobre 2. Se você prefere número decimal, você teria isso, ó. 2 mais 0,5. Isso dá 2,5, né? Só que a gente vai escrever isso em fração para ficar bonito, porque só criança mexe com decimal. Vocês já são gente grande, né? Gente grande mexe com fração. Ai, professor, não sei mexer com fração, não. Então vamos pro rascunho aqui do lado, ó. Como é que faz esse MMC aqui?
Faz aí no seu cantinho, tá? Para fazer rápido, você pode fazer assim, ó. 2R vezes 2, 4R, mais R, 5R. Então, isso aqui vai dar 5R sobre 2. Opa! Então, se você souber quanto que vale o R, é só colocar aqui e você descobre quanto que tem que ser a altura mínima. É esse que o pessoal que cria aqueles loops da Hot Wheels faz para descobrir qual é a altura que tem que ter para o carrinho conseguir fazer o loop. Beleza? Vamos pegar um valor, um exemplo aqui, ó, só para você ter uma noção. Digamos, essa questão não deu nenhum valor, né? Mas digamos que o raio é de, sei lá, 1 metro. Se você pesquisar no YouTube, tem naqueles X Games, eu acho que é de, sei lá, 1999, 2000, 2001, o pessoal fazendo isso com bicicleta. Digamos que o raio tem 1 metro. Qual que é a altura, tem que ser a altura que a pessoa tem que sair para, sem pedalar, conseguir fazer o loop? 5 sobre 2 vezes 1, ou seja, 2,5 metros. Agora, ela pode fazer uma altura menor e compensar esse desnível pedalando. Mas não é o que a questão pediu. Beleza? Vamos para a próxima? Então vamos lá. Aqui está a questão 15. Essa é uma questão que a matemática não é tão difícil, mas você entender o que você tem que fazer é. O enunciado fala pra gente que você tem essa superfície hemisférica de gelo, você vai ter o bloco aqui no ponto A. Ele vai sair do repouso, então a velocidade inicial é 0, né? Então o que ele tem aqui? Ele tem potencial gravitacional, energia. mg e a altura é o que a questão chamou de R. Tá vendo aqui? Então eu vou chamar de R. Beleza, ele vai deslizando, vai deslizando. Lembra que a velocidade numa superfície, numa trajetória circular, é sempre tangenciando a superfície? Então aqui ele teria uma velocidade para cá, para cá, para cá, né? Vai ter uma hora que, por não ter atrito, ele vai perder contato e cai. A questão quer saber a que altura isso acontece. A que altura esse bloco perde contato. Entendeu? Então vamos lá. É desafiadora essa questão. Simbora aqui para rascunhar. Tem que pensar o seguinte. A normal é uma força de contato, né? Sempre que você tem contato, você tem a normal. Se você perde o contato, você perde a normal. Então, quando esse bloco está na iminência de perder o contato, você concorda que o valor da normal tende a zero? Exato. Então, a gente vai partir daí. Eu não sei onde isso acontece, mas eu vou ter que desenhar em algum lugar. Digamos que aconteça mais ou menos por aqui, tá bom? Vamos desenhar um bloquinho aqui. Pronto, desenho o bloquinho. Agora eu vou desenhar uma linha pontilhada, que seria o eixo radial, que vai do centro desse hemisfério aí até o bloquinho. Pronto, tá aqui. Agora, gente, vamos pensar o seguinte. Isso aqui dá pra gente modelar matematicamente como se fosse um plano inclinado. Porque nesse ponto que ele tá, imagina uma linha que tangencia esse ponto. Tangenciar quer dizer que toca só num lugar, né? Pronto, a gente tem um plano inclinado. Beleza? Você lembra como é que a gente fazia no plano inclinado? Você desenhava a força-peso, mas a gente não usava peso, né? A gente usava para cá o nosso PY e para cá o nosso PX. Aí lembra que tinha um ângulozinho de inclinação aqui, que sempre aparecia aqui, entre o peso e o PY? Isso, então a gente vai fazer isso aqui também, tá bom? A força-peso, como eu não vou usar ela, eu vou desenhar ela de preto. Opa, eu não quero a linha pontilhada. Então, ó, o peso estaria para cá. Só que eu quero o PY, que é a componente radial. Aqui. PY, perfeito? Lá no plano inclinado, vamos voltar para o desenho aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. A gente tem aqui o peso, aqui o PY. E o ângulo está aqui, né? PY é P vezes seno ou P vezes cosseno? Pensa aí. Tá com ou tá sem o ângulo? Tá com, né? Isso. Então, vamos anotar aqui embaixo, ó. O PY é o peso, que é mg, vezes o cosseno do ângulo. Eu vou até desenhar um ângulozinho aqui, ó, de verde.
θ. Perfeito aqui? Perfeito aqui. Agora, olha só. Se eu fizer isso daqui, ó. Você concorda que esse ângulo θ também aparece bem aqui? Show! Como a gente está assumindo que exatamente nesse ponto daqui ele perdeu contato, a altura dele, que ele tinha quando perde contato, é justamente esse valor daqui, né? A gente tem que dar um nome para isso. Vamos chamar de H, perfeito? Vamos anotar isso de roxo. Então, daqui até aqui é o nosso H. Esse é o meu objetivo. Isso que eu quero descobrir. Perfeito? E o exercício quer que a gente descubra esse H em função de R. E apenas do R. Não pode ter nada além do R na nossa resposta. Beleza? Então, exatamente aqui, nesse ponto, a força PY, ela é a nossa resultante centrípeta. Porque lembra que não tem normal. Ele já está perdendo contato, a normal é praticamente zero, né? Então, vamos ver se você lembra da lista passada. A força que aponta para dentro do círculo, ou seja, o PY, é a nossa força resultante, centrípeta. Então, é mv² sobre o raio da trajetória. Só que o PY a gente já sabe que é mg, que é o peso, vezes o cosseno do ângulo. Isso aqui é igual a mv² sobre o raio. Dá para cortar as duas massas. Então, a gente chega no quê? Se a gente isolar o V, né? A gente tem que esse V² é G vezes R vezes o cosseno do ângulo. Perfeito? Essa é a velocidade que ele tem quando ele está aqui, ó, perdendo contato com a superfície. Agora, olha o pulo do gato, manipulação que eu vou fazer. Olha na figura. Olha esse triângulo bem aqui. Eu quero o cosseno dele. Então, eu vou escrever assim, ó. O cosseno desse ângulo é o quê? O que é cosseno? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, né? O que é o cateto adjacente? É o H. Não confunde com R, é o H. Quem que é a hipotenusa? É o raio da circunferência. Então, a gente pode escrever assim, ó. O cosseno é H sobre o raio. Passa para lá multiplicando o raio, né? Então, a gente tem que H é R vezes cosseno. Professor, por que você fez isso? Porque olha aqui, ó. Olha aqui. Onde tem esse R vezes cosseno, a gente pode trocar por H, que é a altura que ele tinha quando perdeu o contato. Então, vamos lá. V² vai ser G vezes H. Essa equação a gente vai deixar guardada, já já a gente vai usar, tá? Vou chamar ela de equação 1. Perfeito? O que eu vou fazer agora? A gente vai comparar os pontos inicial, que seria aqui, e entre aspas final, que é aqui, e usar a conservação da energia mecânica. A energia lá no ponto A tem que ser igual a energia aqui no ponto B, tá bom? Vamos lá. Então, já escrevi aqui que a energia mecânica no ponto A tem que ser igual a energia mecânica no ponto B. Qual é a energia... Ah, tô botando uma referencial no solo, tá? Qual é a energia que tinha lá em cima, no ponto A? Ah, professor, tem um mgh, né? Sim. mg, só que o que seria o H? Seria o raio do círculo, né? Então, eu vou escrever mgr. Quando ele chega no ponto B, ele vai ter ao mesmo tempo uma outra energia potencial e uma energia cinética. A energia cinética se escreve mv² sobre 2. E a potencial gravitacional seria o nosso mg e o nosso novo h. mg, e esse nosso novo h é exatamente o h. H. O que eu posso fazer? Cortar todas as massas. Dá para cortar o G? Não, não dá para cortar o G. Beleza? Então, aqui a gente tem que G vezes o R é igual a V² sobre 2 mais H. Beleza? Eu vou chamar isso de equação 2. Agora, eu vou substituir a equação 1 na equação 2, ou seja, V², V². Então, onde tem esse V², a gente pode trocar por G vezes H, entendeu?
Então, vamos anotar isso, ó. Substituindo a equação 1 na equação 2. Então, eu vou repetir a equação 2, ó. G vezes R é igual a V ao quadrado, que é GH, sobre 2, mais H. De boa? Gente, ó, eu esqueci de uma letrinha, ó. Tá vendo esse H? Eu esqueci esse G, eu esqueci de botar ele aqui e aqui. Então, vamos colocar ele aqui, ó. G e G. Agora, dá para cortar o G, porque todos os termos têm esse G aí. Entendeu? Então, vamos para cá. Então, agora a gente tem que R é igual a H sobre 2 mais H. Isso aqui vai dar H vezes 2, 2H mais 1, 3 sobre 2, né? Isso. 3 sobre 2H. Tá, então a gente tem que R é igual a 3H sobre 2. Só que a gente quer descobrir o H em função do R. Então, o 2 vai passar para lá multiplicando, o 3 passa para lá dividindo. Então, a gente tem que o H vai ser 2/3 do raio. Essa é a nossa resposta final. Fala aí, questão bonitona, né? Bora para a próxima? Então vamos lá, pessoal. Próxima questão tá aí, questão do PAS 2021 da UNB. Você já leu, né? Se não leu, pausa aí e lê. Ele fala que esse bloco vai sair do ponto A partir do repouso. Ele desce nessa região que não tem atrito, gente. Se não tem atrito, quer dizer que a energia potencial que eu tinha aqui virou energia cinética aqui. Aí quando ele entra nessa região, tem atrito, então surge uma FAT para trás, ele começa a desacelerar. Aí quando ele chega no ponto C, ele para, velocidade zero. A questão quer saber qual é a distância que essa partícula percorre aqui na horizontal até parar. Tem duas formas de você resolver essa questão, beleza? Eu vou resolver do jeito mais rápido, que é usando o teorema do trabalho e energia. Mas o outro jeito, eu vou só deixar narrado aqui para você saber como que seria. Você usaria a conservação da energia entre A e B. Então, você descobre que a velocidade dele aqui é raiz de 2GH. Quando ele está aqui, que forças que vai ter? Você vai ter a FAT para trás e peso normal, só que elas se anulam, né? Então, a FAT é a nossa resultante. Então, você escreveria que FAT é m vezes A, segundo a lei de Newton, né? Ou seja, μ vezes A normal, que é o peso, é igual a ma. Corta massa com massa. Então, você descobriu que a desaceleração é μ vezes a gravidade. Uma vez que você tem essa desaceleração, você pode colocar na forma de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2A delta S. Aí você descobre o delta S. De boa? Mas, conforme eu falei para vocês, eu vou usar o teorema do trabalho e energia. Ele fala para a gente que o trabalho total é igual à variação da energia cinética. Tá? Então, vamos lá. Eu vou desenhar a caixa nessa posição e depois nessa posição, tá? Quando eu falo que eu estou pegando o trabalho total, é em todo o percurso, desde o ponto A até o ponto C. Então, vamos pensar assim. Que forças vai atuar nessa caixa ao longo do percurso? Força peso, força normal e atrito, né? Beleza. Então, eu vou escrever assim, ó, trabalho dá peso, mais trabalho dá normal, mais trabalho do atrito. Isso tudo junto, somado, tem que ser igual à variação da energia cinética. Lembrando que a energia cinética eu estou pegando do ponto inicial de tudo e final de tudo, gente. Então, ó, inicial, quanto que é a velocidade? 0. Final, quanto que é a velocidade? 0. Então, quanto que é a variação de energia cinética? Quanto que é 0 menos 0? 0. Tá? Outra coisa, quanto que é o trabalho da normal? 0, porque ela faz 90 graus com a trajetória em qualquer percurso. Tanto na parte que está descendo na curva, quanto na parte plana.
Normal, o trabalho dessa força vai ser zero nos dois casos. Beleza? Vamos lá, trabalho da força peso. mgh, mais ou menos. Nesse caso mais, porque está descendo. Então, opa, vamos botar na cor que eu quero. mgh. Na verdade, vamos dar um passo antes. Qual que é a formulazinha que eu mostrei no começo desse vídeo? Trabalho não é força vezes distância? Isso. Para o peso, vai ser mgh. Mas para FAT, vai ser FAT, que é mi vezes normal, vezes a distância que ele anda bem aqui, ó. Essa é a distância. Isso vai ser igual a zero. E na verdade, lembra que o trabalho está contra a trajetória, né? Então, o trabalho resistente, ele na verdade é negativo. Então, aqui eu vou botar um menos. Beleza? Vamos lá. A normal vai ser igual a quem nesse caminho que está pulando? Igual a peso, né? Então, onde apareceu essa normal, no lugar você pode botar m vezes g, que é o módulo da força-peso. Então, ficaria assim, mgh menos mi vezes mg vezes d igual a zero. O que dá para fazer? Dá para jogar para o outro lado, né? Esse termo negativo. Então, vai ficar mgh igual a mi mg d. O que corta? mg com mg. Ele não quer distância? Então, passa o mi para o outro lado. Então, essa distância é a altura sobre o coeficiente de atrito. Só pegar esses dois números, botar aqui e fazer a conta. A altura que ele foi solto, o enunciado fala que é 36 metros. O coeficiente de atrito é 0,8. Só fazer essa continha. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10, tá? Vai ficar 360 por 8. Ou seja, 45 metros. Essa é a resposta. Belezinha? Vamos para a próxima? Então tá aqui, questão 17, pausa, tenta fazer e depois dá play no vídeo. Essa questão é similar à anterior. A diferença é que vai ter atrito durante todo o percurso. Vai ter atrito tanto na rampa quanto na parte horizontal, beleza? Mas mesmo assim, ele quer saber só a distância da horizontal, que nem na questão passada. Então, ó, qual que é a ideia? Eu vou usar a mesma fórmula do teorema trabalho-energia. Só que aqui fica atento com uma coisa, eu vou ter dois valores de atrito. Aqui na rampa o atrito vai valer uma coisa, e aqui na parte horizontal o atrito vale outra coisa. Oxe, professor, por quê? Porque eu não sei se você se lembra, mas o atrito... Opa, mudei. Aqui. O atrito, ele é o coeficiente de atrito vezes a normal, né? E a normal vai ser igual a quem? Ao peso? Não, ela é igual à força que está oposta a ela. Se você pegar essa região plana, a normal está para cima e o peso está para baixo, né? Então aqui eu posso falar que a normal é igual ao peso. Só que quando o bloco está aqui, ó, peso está para cá, normal está para cá. Você tem que pegar o PY, né? Lembra disso? Então nesse caso, a normal é igual ao PY. E aqui a normal é igual ao peso. Entendeu? Então, você vai ter dois valores de FAT. Um na rampa e outro na parte que está reta, tá? Como a gente sabe que trabalha força vezes distância, eu preciso da distância que o bloco percorre na rampa. Ou seja, eu preciso dessa hipotenusa. O que ele falou pra gente? Ele falou que esse ângulo aqui é 30 graus e que essa altura é 20 metros. Pô, com isso, usando trigonometria, dá para descobrir essa distância, que seria a hipotenusa. Então, eu vou começar a minha questão fazendo isso, tá bom? Então, eu vou escrever assim, ó. O seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que seria a distância, né? Seno de 30 é 1 sobre 2. O H, ele falou que é 20 sobre D. Então, gente, meu povo, quanto é que vale D? 40 metros. Beleza? Então, esses 40 metros corresponde a essa parte bem aqui. Perfeito? Então, vamos lá. Vou começar escrevendo a formulazinha.
o trabalho total é igual à variação da energia cinética, né? Que nem na questão passada, gente. Pensa comigo. Quanto que é a velocidade inicial bem aqui? Zero. Quanto que é a final? Zero. Então a variação da energia vai ser zero, né? Quantas forças a gente vai ter aqui durante todo o percurso? Você vai ter a normal. Então deixa eu botando aqui. Você vai ter o trabalho da força-peso e o trabalho dos dois atritos. Atrito 1 vai ser o atrito que está na região do plano inclinado. E atrito 2... Espera aí que eu tenho que escrever FAT, né? Eu não escrevi FAT. Aqui, ó. Trabalho da FAT 1 é no plano inclinado. FAT 2 é o atrito na região plana, tá? Isso aqui vai ser igual a zero. Qual é a força que nunca realiza trabalho mesmo? É a normal, né? Por que que ela não realiza trabalho? Porque ela faz 90 graus com o deslocamento da trajetória. Show? Simbora. Vamos lá. Qual que é o trabalho da força-peso? Mais ou menos mgh, né? Nesse caso vai ser mais. Trabalho do atrito sempre é negativo, porque o atrito sempre está contra o deslocamento. Então, menos mi vezes, vou chamar de normal 1, beleza? Menos mi vezes normal 2. Só lembrando aqui no desenho, ó, 1 é essa região e 2 é essa região. Beleza, isso aqui é igual a zero. Já dá para cortar alguém? Não, né? Tá, beleza. mgh menos mi vezes. A normal 1 vai ser igual a py. Aqui, ó. Vocês lembram que py é o peso, que é mg, vezes o cosseno do ângulo. Então, eu vou escrever aqui, ó. Normal 1 é mg, cosseno do ângulo. No cenário plano, na rampa plana, né? Mi vezes normal. Normal é só o peso. Normal 2. Show? Vamos ver, quem dá para cortar? Dá para cortar tanto a massa quanto a gravidade. Então, esse mg corta, mg corta, mg corta. Até que tá, beleza? Então, a gente tem h menos o mi vezes o cosseno do ângulo menos o mi, igual a zero, né? Opa, como o professor de vocês está desatento, olha aqui. Lembra que trabalho é a força vezes a distância? Eu esqueci de colocar a distância aqui e a distância aqui, né? Aqui seria a distância 1, aqui seria a distância 2. Então, vamos corrigir isso aqui rapidinho, ó. Vou apagar aqui. Apaga, 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 apaga. Então, vamos lá. Agora sim. Isso aqui seria o trabalho vezes a distância 1, que seria a distância da rampa, né? Menos o mi, a normal 2, vezes a distância 2. O que ele quer é a distância 2, tá? Então, de novo, mgh menos mi vezes, aí a normal 1, você já sabe, né? É o mg vezes o cosseno, vezes a distância 1. Menos mi, a normal 2 é só mg, vezes a distância 2, igual a zero. Agora a gente corta de novo mg, mg, mg. O que dá para fazer aqui, ó? Dá para a gente isolar o h, fazendo com que esse termo e esse termo, que são ambos negativos, venham para esse lado positivo, né? E eu já vou colocar o mi em evidência. Então, a gente vai chegar nisso, ó. O h é igual ao coeficiente de atrito que eu estou colocando em evidência, vezes a distância 1 multiplicada pelo cosseno do ângulo, positivo, mais a distância 2. Beleza? Só que ele quer a distância 2. Então, a gente desfaz isso, gente. Tenta aí, tenta desfazer e isolar o D2. Você tem que chegar nisso daqui, ó. D2 vai ser o H sobre o Mi
menos D1 vezes cosseno de 30, que é o ângulozinho. Beleza? Essa seria a resposta literal. Agora vamos fazer a resposta numérica, que é colocando os números. Então vamos lá, o H é 20. Coeficiente de atrito é 0,5. Isso vai dar 40, né? Menos, opa, que sinal é esse? Menos o D1, que a gente calculou aqui de azul, aqui do ladinho, deu 40. E o cosseno de 30, a questão fala para usar 0,87. Se você fizer essas continhas, vai dar 5,2 metros. Aí a questão pede para multiplicar por 10, daria 52. Então, vezes 10, 52 metros. Essa é a resposta. Belezinha? Com atrito nos dois caminhos fica um pouquinho mais difícil, mas se você entendeu bem como é que faz assim, ó, você consegue fazer essa. É só ficar atento que você tem dois valores de normal. Beleza? Vamos finalmente para a última questão dessa lista. Então, pessoal, aqui está a última questão da UNB. Qual que é a ideia? É similar com essas duas últimas questões. Você vai ter um bloco aqui no ponto A e vai partir do repouso. Então, durante essa descida, ele vai ganhando velocidade. Você já aprendeu, você já decorou qual que é essa velocidade, né? Raiz de 2GH. Quando ele entra nessa região, tem atrito. Então, ele vai freando, freando, freando. Então, quando ele chega nesse final, ele tem uma velocidade menor do que a que ele tinha quando ele entrou. Então, ele vai subir numa altura menor. Aí ele desce, freia, 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 vai numa altura menor. E vai fazendo isso, indo e voltando, indo e voltando. A questão quer saber quantas vezes ele percorre essa distância e até parar. E a questão pede para desprezar a parte fracionária, caso ela exista. Entendeu? Então vamos começar a equacionar o movimento aqui. Eu vou começar calculando a energia potencial que ele tem lá em cima. Aqui, ó, de vermelhinho. A energia elástica. O que energia elástica? A energia gravitacional, a energia potencial gravitacional inicial é mgh. Perfeito? Só que no texto ele fala que esse h é isso aqui, ó, 3L sobre 4, onde L é a distância plana aqui com atrito. Então eu vou escrever assim, ó, mg vezes 3L sobre 4. Ou seja, nossa energia potencial é 3 mgl sobre 4. Perfeito? Cada vez que o bloco percorre essa distância, ele sempre vai perder a mesma quantidade de energia. Então vamos descobrir quanto que ele perde nesse caminho. Então vamos anotar assim, ó, perda em um caminho. Uma ida, digamos assim. É só calcular o trabalho da força de atrito, né? O trabalho da força de atrito. Esse trabalho eu vou chamar de trabalho dissipado. O que significa falar isso? Quer dizer que aquela energia potencial está virando qualquer outra energia que não seja mecânica. Está virando energia sonora, porque está escutando som. Está virando energia térmica, porque está ficando quente. E isso não volta de novo quando ele sobe. A gente já sabe que isso aqui é a força vezes a distância, né? Qual a formulazinha da força de atrito? Mi vezes normal. Só que na parte reta, a normal é igual ao peso. E a distância é o nosso L. Então, isso aqui é o que ele perde em uma ida. Entendeu? Só que ele vai ir e vai voltar, né? Então, o que ele vai perder nisso é 2 vezes isso. Então, trabalho dissipado total em uma ida e volta é 2 vezes o Mi mgl. Só que eu não sei quantas vezes ele vai ir. Se é 2, se é 3, se é 10, a gente vai descobrir ainda. Então, vamos lá, ó. Digamos que ele percorre N vezes esse caminho de ir até voltar. Então, a gente consegue calcular qual que vai ser toda a energia dissipada aqui. Então, aqui eu vou tirar total. Então, vou botar aqui, ó, energia dissipada total. Ela vai ser o número de vezes que ele foi e voltou, vezes mg e o caminho.
Mi, M, G, L, tá? Então pensa comigo. A energia inicial que a gente tinha era isso aqui, né? Você concorda que depois de ir e voltar todas as vezes, as N vezes, ele para? Se ele para, quer dizer que 100% dessa energia virou isso, ou seja, foi dissipado. Então eu posso igualar isso daqui com isso daqui. Pegou a visão? Então vamos lá. Vou falar que N vezes mi mg L tem que ser igual a 3/4 de mgl. O que dá para cortar aqui? Dá para cortar o mgl com mgl, né? O que sobra aqui? Sobra que o número de vezes que ele foi e voltou vezes o coeficiente de atrito é 3/4. Então vamos isolar o n, né? Porque ele quer o número de vezes que foi e voltou. Então esse número de vezes é 3 sobre 4 vezes o coeficiente de atrito. Ele falou que esse coeficiente de atrito é 0,1. Então isso aqui é 3 sobre 4 vezes 0,1. Então é 3 sobre 0,4. E se você fizer essa conta, vai dar 7,5 vezes. É isso que ele consegue andar até parar. Como a questão quer desprezar o número a parte fracionária, a resposta oficial seria 7. 007. Que é questão de marcar. De boa? Então, gente, espero que essa resolução tenha te ajudado. Se você parar para pensar, as questões, apesar de serem diferentes, têm coisas em comum. Igualar sempre a energia mecânica do ponto inicial com o ponto final. Às vezes tem atrito, às vezes não tem. Às vezes a questão pode pedir, tipo nessa daqui, ó, para você relacionar com força centrípeta também. Se você lembrar a questão 3, lá do vídeo passado, a do Enem, da criança no balanço, você também tinha que usar conservação de energia e força centrípeta. Então é uma ideia muito comum, pode aparecer na prova, beleza? Se precisar, volta no vídeo e assiste de novo. E se eu tiver entradas na sua sala essa semana, você pode tirar dúvidas ainda comigo. Perfeito? Então, bons estudos e boa prova. Tchau!